Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Está ótimo. Pessoal, que batalha, hein? Episódio muito legal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a batalha de promoção para o Masterclass, review da semana. Episódio interessante, as atitudes do Ash, dos Pokémons do Ash foram fantásticas. Mas assim, não acho que foi o melhor episódio de batalha do Mundial. Ainda assim, não vou poupar críticas, eu acho que elas devem ser feitas. Mas ainda assim, episódio muito legal, vale a pena ser comentado e assistido também. Então bora lá para mais uma review, deixa seu like, ele ajuda demais. E é isso aí. Bom, seguinte pessoal, não vou enrolar muito com vocês com papos mais técnicos aí de batalha, ainda mais de anime. Então é o seguinte, o Ash chega até o ginásio do Raihan em Galar, porque é lá que vai rolar a batalha para promoção do top 8, né? Pro Mundial de Pokémon Masterclass. Então é uma batalha de promoção, que pro Ash seria uma batalha de promoção e pro Raihan seria uma batalha ali para permanecer, defender o seu status ali dentro do top 8. Então se o Raihan perder, ele cai pro Hyperclass. Se o Ash ganhar, o Ash sobe pro Masterclass. Simples assim. E aí é bem legal porque eles acabam trocando ali umas palavras quando eles se encontram, né? O Ash chegou muito cedo, então essa é uma das primeiras coisas que é discutido, conversado ali, a velocidade que o Ash chegou, porque ele chegou cedão, né? A batalha vai demorar um pouco pra começar. E aí eles acabam trocando algumas farpas também sobre vencer, né? Que um quer vencer o outro. E eles acabam percebendo que o Leon está ali no gramado, no arbusto, dormindo, porque também chegou super cedo, porque quer acompanhar a batalha e tá muito empolgado de acompanhar os dois ali, né? Que, enfim, é uma coisa que ele realmente queria ver de perto. E ele vai, inclusive, estar ali entre os comentaristas da batalha. Bom, vamos pra batalha? Então, já em seguida começa a batalha entre Ash e Raihan. É um episódio só, então 3 versus 3 ali. Interessante, coisas que a gente precisa frisar aqui. O juiz, ele acaba apresentando o Ash e o Raihan. Ash como um novato que é de canto, chegou no Mundial como um cara que subiu muito rápido, né, na competição. E é bem importante frisar que esse novato mais foi usado nos episódios anteriores. Aqui ele simplesmente disse que ele é um cara que entrou novato como no campeonato, né? Então assim, a primeira participação do Ash nesse campeonato mundial. Outra coisa que é importante notar aqui também. Ele diz uma coisa que é muito, muito, muito importante. Que cada um pode usar uma mecânica uma vez. Então se você vai usar o G-Max, uma vez. Se você vai usar a Mega Evolução, uma vez só, tá? Ele diz isso, você só pode usar uma mecânica só, e a mecânica que você escolher só pode usar uma vez, seja a Dynamax, Gigantamax ou a Mega Evolução. Se fosse o caso do Z-Move, eu acredito que também o Z-Move só uma vez. O Ash estava com o bracelete do Mega Evolução, e o Raihan estava com o bracelete do Dynamax. Tá? A gente vai conversar sobre isso lá na frente, porque eu vi algumas pessoas que, assim, consideraram um pouco estranho a atitude do Ash, mas eu não achei tão estranho assim. Bom, seguindo em frente, então, a batalha começa. Dragonite do Ash versus Flygon do Raihan. Importante notar que o Dragonite, ele já inicia com um Dragon Dance por parte ali do Ash, né? E é bem legal porque o Flygon, ele tenta emplacar um ataque ali no Dragonite, mas como o Dragonite dá um giro para usar o Dragon Dance, ele meio que vai rebatendo ali a investida do Flygon. E assim, eu acho que o momento mais ápice dessa batalha foi quando o Flygon inicia com seu Sandstorm, quando vira uma grande tempestade de areia no campo, e ele passa a se esconder na tempestade e emplacar ataques no Dragonite. Isso foi muito complicado pro Dragonite. Apesar de o Dragonite conseguir emplacar uns ataques antes e o Raihan assumir que o Dragonite do Ash é poderoso, é bem treinado, ainda assim, eu acho que é um momento onde a gente percebe que o Dragonite não tinha muitas chances, porque esse Flygon, ele era muito poderoso de fato. Mas o Ash tenta dar seus momentos Ash Ketchum de batalha, onde ele pede pro Dragonite usar o Draco Meteor, e aí as bolas ali de energia acabam atingindo todos os locais e, consequentemente, acaba acertando o Flygon que estava escondido.
Ao perceber que o ataque foi direcionado ao Flygon, o Dragonite cai em cima do Flygon, não tem jeito. E aí o Flygon tava quase para ser derrotado, mas com a força ali de vontade do Raihan, o Flygon continua em campo e volta a entrar na Tempestade de Areia. E é aí onde está o erro do nosso queridíssimo Ash, né? Porque o Ash decide usar a mesma estratégia do Draco Meteor. E, assim, desculpa, Ash, mas o Raihan é um treinador tipo dragão. E assim, cair na mesma armadilha 2 vezes, acho que nem o próprio Ash. Talvez o próprio Ash, mas assim, não sei. De qualquer forma, aquilo não ia dar certo. Então, obviamente, não deu. Raihan vem com Steel Wing pra cima do Dragonite e o Dragonite acaba sendo derrotado, tá? Bom, e aí o Ash decide partir para o Gengar. É bem legal porque a gente tem os comentários do Leon ali também, que tá super empolgado com a batalha. Ele mesmo diz que, né, são 2 treinadores que assim, exalam essa força de vontade de querer ser mais forte e tudo mais. Então, ele acredita que isso começa a ser, né, passado para o público. E, de fato, isso começa também a ser passado pelo público. E a gente passa a ver isso principalmente na batalha de Gengar versus Flygon. Porque, assim, é muito interessante que a gente tava dando muito esse episódio de bandeja pro Lucario. Mas o Gengar entregou muito nesse episódio também. Por quê? Gengar passa a tentar lidar com o Flygon, mas ele tem as mesmas dificuldades do Dragonite por conta do Sandstorm. O Sandstorm tá sendo basicamente a pedra no sapato do Ash nessa batalha. Então, assim, parece que tava tudo perdido pro Ash. E o Gengar já estava exausto já, depois de ter tentado emplacar diversos ataques no Flygon e também apanhado do Flygon. Só que aí, o Ash decide fazer o seguinte, lembra que eu falei pra vocês que ele tava com a Mega Glove? Ele fala, desculpa Lucario, mas a Mega Glove não vai ser agora, Mega Evolução não vai ser nessa partida. Ele tira o Dynamax Band do bolso e coloca no pulso e decide usar o G-Max. Gengar, ele tem uma estratégia ali. Ele usa o Gengar e o Gengar fica gigante e suga toda a areia, a tempestade que o Flygon criou. Saca só. E aí ele passa a atacar o Flygon com o G-Max Terror e logo em seguida ele também acaba usando o Max Starfall, que acaba derrotando o Flygon. E aí o Flygon eliminado. Vamos pro próximo. Próximo é o Goodra. E eu não posso esquecer que durante essa batalha teve uma troca de farpas do Raihan contra o Ash, que foi sobre o Ash estar ali na batalha só por vencer. Se era algo sem tanta seriedade. Eu acho que o Raihan buscava isso no Ash. Ele não conseguia identificar isso. Parecia que o Ash só estava ali por estar. Ele não queria ganhar de alguém dessa forma, né? Na verdade, ele também não queria perder de alguém dessa forma. Ele realmente não queria estar lutando contra alguém assim. E o Ash diz que, de fato, ele quer ganhar do Leon. Mas ele está ali porque existe o desejo real de vencer o Leon. E isso acho que acaba, de alguma forma, tocando o Raihan. Porque é um desejo legítimo que ele também sente em relação ao Leon. Voltando para a batalha, o Goodra ele tá preparado para jogar num campo favorável. Então o Raihan usa Rain Dance e passa a usar diversos ataques contra o Gengar, como Thunder, que tem a sua vantagem em cima do Rain Dance. Também temos Surf e Hydro Pump. Então o Gengar é minado por ataques. E tá difícil pro Gengar lidar com tantos ataques, ainda mais no Rain Dance. Então, assim, talvez eu esperaria que o Gengar partisse pela sua mesma estratégia com o Sandstorm, mas eu não sei se nem se daria tempo, porque o Gengar não tinha mais tanto tempo ali em campo. Ele não tinha mais opções. O que ele ia fazer? Então, o Ash decide que era melhor recuar com o Gengar. Só que ele não faz isso, o Gengar não deixa. O Gengar acaba passando uma rasteira no Goodra com a sua língua quando o Goodra decide usar um Surf. Porque como o Goodra estava usando uma sequência de movimentos, quando veio o Surf, o Gengar usou a língua e deu uma linguada assim embaixo do Surf que fez com que o Goodra caísse. E aí o Gengar decide finalizar o Goodra com o Max Starfall, enquanto o Goodra, parece que o Raihan já percebeu que o Goodra ia perder, acaba usando um Hydro Pump. E os dois ataques meio que caem um em cima do outro e os dois são derrotados ao mesmo tempo. Bom, agora a batalha vai ser finalizada. Alguém vai ganhar, porque sobrou um Pokémon de cada lado. Quem será que ganha? De um lado temos Ash com o Lucario e do outro
Raihan com o Duraludon. Duraludon que já inicia ali com o G-Max. O Raihan não quer perder tempo. Ele acha que a vantagem está nas mãos dele. É bem legal porque o Raihan inicia com o Duraludon no seu G-Max e o Ash parte para o Double Team do Lucario. Só que, logo em seguida, o Lucario tenta usar diversos Aurispheres e não consegue emplacar nada, basicamente, porque é como tacar pedras num prédio. Pedrinhas minúsculas, não causa dano algum, aparentemente. Então, o Duraludon passa a usar um G-Max Steel Spike, que parece ter causado ali um dano considerável no Lucario, porque a gente sente o desconforto dele. E logo em seguida, ele passa a usar também um G-Max Depletion. Acaba envolvendo o Lucario com uma aura, assim, vermelha de poder. E aí o Raihan já estava contando a vitória. Só que o Ash estava calmo. O Ash estava zen. O Ash estava de olhos fechados. Porque o Ash estava se conectando com a aura do Lucario. E nesse momento é possível ouvir o Ash falando para o Lucario. Lucario, fique calmo. Ainda não é o fim. Nós vamos conseguir ganhar. E aí o Raihan se impressiona com a calma do Ash. E o Lucario sai daquela aura, mostrando estar executando uma Aurisphere, que ele passa a levantar os braços depois e começa a imaginar todas as pessoas e Pokémon que colaboraram com ele até ele chegar no momento que ele está. Então, pela mente dele passa todos os Pokémon do Ash, ali que ele conheceu nessa jornada, o próprio Greninja, que no momento ali de conexão, que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e depois também até mesmo o Ash e o Gol. Então assim, é bem legal esse momento de sincronia que o Lucario está. Ele acaba mostrando a sua gratidão pela ajuda que ele teve de todos. E aí a aura está gigantesca, o Raihan, tipo assim, não está entendendo o que está acontecendo, da onde saiu aquele poder. Pois é, o Raihan tenta finalizar o Lucario, esmagando ele com o Max Rockfall do Duraludon, mas é tarde demais. A Aurisphere está tão gigantesca que o Lucario simplesmente manda contra o Rockfall do Duraludon, que acaba partindo ali, né, o Rockfall, impedindo que o Lucario seja esmagado e vai com tudo pra cima do Duraludon. E o Duraludon acaba caindo no chão com um único ataque e é derrotado. Nesse momento, o Ash vai até o Lucario, abraça ele e diz que eles conseguiram. O Raihan chega até o Ash, tira uma selfie, foi bem legal esse momento também. Se você quiser saber um pouquinho mais desse lance das selfies do Raihan, na review passada a gente conversou sobre isso. E aí, o Ash é parabenizado, todo mundo tá gritando, todo mundo tá numa loucura. E é revelado os participantes do Top 8, finalizando, né, fechando ali o Top 8 nessa temporada. Ash em 8º lugar. Em 7º lugar, a campeã de Unova, Iris. Em 6º lugar, o campeão da Liga Kalos, realizado em Lumiose, Alan. Em 5º lugar, a campeã de Kalos, Dianta. Em 4º lugar, o campeão de Kanto e Johto, Lance. Em 3º lugar, o campeão de Hoenn, Steven. Em 2º lugar, a campeã de Sinnoh, Cynthia. E em 1º lugar, o campeão de Galar, Leon. Então, esses são os participantes do Top 8. É bem interessante que eles dizem, né, o que são cada um desses membros. E eles colocam até o Alan como o campeão da Liga Kalos, né? E o Ash nem é mencionado como campeão da Liga Alola. E assim, agora a gente começa a conversar sobre esse episódio. Inclusive termina ali com o Ash, né, apreciando todos os seus adversários no telão, com a promessa, né, do narrador ali que teremos batalhas incríveis pela frente. Episódio legal, episódio interessante, episódio que vale a pena conferir. Algumas coisas que eu quero pontuar aqui. Primeiro, os Pokémon que foram usados ali por parte do Ash. Dragonite é aquela coisa. Iria acontecer. Não tem como fugir disso. Acontece e é isso aí. Eu acho que ele perder na mão ali do Raihan é até justificável. É um cara que domina dragões. Você vai me dizer, mas a Iris também dominava. Tudo bem. Só que o Raihan já tava no top 8, a batalha, tava valendo muita coisa. E eu acho que o Raihan foi com tudo mesmo pra cima desse Dragonite. E ele reconhece que o Dragonite era muito forte. E eu acho que não tinha como manter essa invencibilidade pra sempre, né? Então, assim, talvez a escolha do Ash em repetir uma estratégia
tenha sido, assim, inteligente por parte do roteiro. Então, eu acho que o Dragonite ter perdido aqui foi talvez mais por uma decisão do Ash do que pela própria performance do Dragonite. Eu acho que ele foi muito bom e eu acho que continuará brilhando ainda nas mãos do Ash. Já o Gengar, pra mim, foi, assim, na minha opinião, o MVP do negócio. Por que que eu digo isso? Não estou querendo tirar da reta o Lucario. O Lucario também foi muito importante na batalha. Mas o Gengar, ele tirou o Ash da situação que ele estava com o Sandstorm do Flygon. Ele ainda conseguiu derrubar o Goodra em seguida, que estava minando ele de ataques de todos os níveis. Então, assim, pra mim, o Gengar, ele é aquele Pokémon que a gente esperava que não ia entregar nada e entregou tudo. Então, o Gengar, pra mim, ele foi o Pokémon. Como o roteiro não foi tão previsível na batalha em deixar tudo nas costas do Lucario. Porque geralmente acontece, às vezes, isso em batalhas, né? Fica tudo muito previsível que vai ficar nas costas de um só Pokémon. E não ficou. O Gengar entregou demais. Então, fiquei muito feliz aí na performance do Gengar. Já o Lucario é aquilo, né? Fez a lição de casa, trouxe pra gente aí uma batalha formidável. E esse lance de quando o Ash e o Lucario se conectam, eu acho que foi o mais impressionante, assim. Até mais do que a própria esfera que é gerada, sabe? Eu acho que foi um momento de ver como o Ash estava zero preocupado do lado de fora da situação ali. E dentro da mente estava tão, assim, envolvido com o Lucario, colocando ele em calma e num transe, assim, fantástico, que não tenho nem palavras. Pra mim foi também um dos melhores momentos dessa batalha. Essa batalha, pessoal, na minha opinião, ela foi muito boa. Eu só não acho que ela foi tão estratégica e animada como as batalhas de Ash vs Volkner e Ash vs Bee, as últimas, né, batalhas aí do Ash vs Bee. Por quê? Eu vejo que foi um pouco quanto corrido. E por que que eu digo isso? Porque por mais que tenha rolado uma estratégia por parte do Ash de ter trocado as pulseiras, muitas vezes na batalha eu senti o Ash muito perdido, sabe? Eu acho que por uma batalha de entrada no Master, essa batalha poderia ser melhor. Essa é a minha visão, tá? Poderia ser melhor. Não foi ruim, mas poderia ser muito melhor. É uma batalha de entrada no Masters. E é uma batalha que vem depois de uma outra batalha contra um treinador de dragões. Como foi essas batalhas que eu acabei citando, como Volkner e a própria Bee. A da Marnie talvez tenha sido também interessante, mas eu acho que a questão é batalha pro Masterclass. Essa batalha não foi tão boa como deveria ser. Essa é a minha, assim, opinião. Vi que muitas pessoas tiveram essa sensação. Parece que faltou um elemento a mais. E é por isso que eu tô tão impressionado com o Gengar, porque talvez esse tenha sido o elemento, né? Mas eu não sei se faltou um pouquinho de animação, ou se foi ali o jogo de músicas que me deixou tão hypado. Eu não sei, mas eu acho que faltou um elemento, uma coisa ali, talvez, pra balançar mais esse episódio. Essa é a minha impressão. Obviamente, né, que toda a situação do Lucario teria que ser o suficiente pra deixar a gente balançado com esse episódio. E ele consegue chegar nisso, mas fica aquela impressão que poderia ter sido a senhora batalha. Talvez um 4 versus 4 em vez de 3 versus 3. Ou uma batalha completa, já que era a última batalha que você poderia ter para entrar dentro do rank do top 8. Talvez um episódio duplo também teria sido importante e interessante, tá? Outras coisas que eu quero puxar aqui, vamos lá. A respeito do lance de mecânicas, foi um lance aí que o pessoal cobrou muito, eu percebi na internet, que o Ash havia trapaceado porque trocou do Mega Evolução por Dynamax, e assim, foi bem claro o que o juiz disse. Você pode usar uma mecânica, e essa mecânica que você usar só pode ser usada uma vez. Obviamente dá abertura para fazer esse switch, né? Essa troca de mecânicas. Então eu não vejo como um roubo, enfim, ou um furo do roteiro, etc. Gostei muito do lance do Ash dizer que ele quer derrotar o Leon como amigo e como rival. Eu achei isso interessante. Esse lance que ele toca o Raihan de alguma forma, fazendo com que o Raihan assim, se identifique com o Ash. Isso foi interessante.
E aí é onde eu começo a entrar também num lance que eu particularmente não entendi por parte do roteiro, que foi o Lance, né? Por quê? O Lance, no episódio 12, é retratado como um membro de Elite 4, quando ele vai lutar contra o Leon. E agora, quando o narrador começa a falar quem está no top, ele é dito como o campeão de Kanto e Jotô. O que eu acho que o roteiro fez aqui foram duas situações. A primeira, que é o que eu realmente quero acreditar, é que, na época, ele não queria colocar o Lance como campeão de Kanto e Jotô, porque talvez ficaria meio previsível que como seria o top 8. Porque aí ficaria fácil de fazer os cálculos e colocando o Raihan já na época como um membro de top 8, a gente poderia simplesmente calcular aí como seria esse top, né? E a gente já suspeitava que poderia ser um Masterclass aí de campeões. Então, eu acho que talvez tenha sido essa a impressão. Porque o Lance, ele já foi retratado como campeão nas séries passadas. Então, quando ele foi retratado como Elite Four, a gente até comentou, será que ele foi rebaixado? Será que agora existe um outro campeão? Né? E agora não, ele volta como campeão de Kanto e Jotô. E a outra opção que eu vejo como possibilidade é o fato do anime não ter certeza na época de como eles iriam montar o top 8, né? Talvez quando eles iniciaram Jornadas, episódio 12, eles não tinham ainda certeza de como eles iam querer esse Masterclass, né? E talvez ali, no meado das coisas, ficou concluído que o Masterclass seria composto por campeões. Então, esse também pode ser um ponto. Bom, e agora para finalizar, depois desse lance de campeões aí com o Lance, eu preciso dizer uma coisa. Vocês vão me chamar de doido, tá? Eu não me importo. Mas o negócio é o seguinte. O Ash não é um novato. O anime, em Jornadas, tentou colocar o Ash, tirando em Alola, que ele não é um novato. Na verdade, essa competição do Mundial de Pokémon, o tempo todo, colocava o Ash como se fosse um qualquer. Pô, o cara que ganhou a Liga Laranja, eu sei que não tem peso pro anime. O cara que ali foi pra Batalha da Fronteira. O cara que ganhou a Liga Alola. Na minha visão, você deve estar perguntando, né? Mas Camaleão, você é o cara que defende que a Liga Alola não tem valor. E é verdade, na minha opinião, eu acho que a Liga Alola, ela tem o mesmo peso da Liga Laranja. Na verdade, eu acho que a Liga Laranja tem mais peso que a Liga Alola. Porque a Liga Laranja, ela já estava ali há muito tempo, né, naquele local. Ela é realizada há muito tempo e o Ash ganhou. Então, assim, ótimo, ela tem um peso de liga naquele local. Só que a mesma coisa foi replicada em Alola. E pior ainda, porque a competição que o Ash ganhou, apesar de ter sido dentro da liga, foi uma competição de inauguração. Uma competição que até Pokémon selvagem podia entrar, como foi o caso do Tapu Koko. Uma competição que qualquer um poderia entrar. Então, assim, é válido pelo Ash ter ganhado, mas o peso da competição não é. E a gente vê isso quando o Alan é dito que é o campeão da Liga Kalos, mas o Ash é só um Zé Ninguém. E, assim, por mais que eu defenda isso, eu gostaria muito que Jornadas tivesse de alguma forma lembrado de alguma conquista do Ash para colocar ele quando, assim, chegasse ele no top 8, para ele não parecer um Zé Ninguém. Jornadas quer colocar o Ash como se fosse uma tela em branco, e o Ash não é uma tela em branco. O Ash é muito mais que isso, ele tem feitos. Apesar de não serem com os mesmos pesos do pessoal desse top 8, ele tem feitos, sabe? Então, assim, é um pouco quanto, assim, perturbador, sabe? O anime poderia, de alguma forma, colocar: esse cara chegou na final da Liga Kalos, foi campeão da competição Primeira Liga Alola, foi campeão das Ilhas Laranja, foi, sei lá, podia ter colocado algumas coisas, e agora chegou no top 8. Poderiam ter feito uma coisa assim, porque senão fica tão cru, fica um personagem tão cru. E, assim, eu só consigo imaginar que eles fizeram isso por conta que eles tentam vender, de fato, o Ash como algo sempre novo, né? Então, todo o seu passado, de alguma forma, ele assim, suas conquistas são deixadas para trás. E agora nem tem como mais, né? Porque agora ele é considerado um dos 8 melhores da temporada.
Então o Ash tá super conhecido, colocou o Ash no mapa. Bom, de qualquer forma, eu fico um pouco chateado. Eu queria que o Ash de alguma forma fosse lembrado por alguma coisa. Se não fosse pela Liga Alola, que fosse por qualquer outra coisa. Mas, pelo menos, ele foi visto dentro dessa competição, apesar de ter ser visto como novato, que foi uma pessoa que subiu muito rápido. Então, assim, esse é o lance do Ash aqui. O cara que subiu muito rápido até o seu rank atual, né? Então, gostei disso, sabe? Essa visão que, pelo menos, o roteiro deu pro Ash. Mas poderia ser muito melhor. Então, eu concluo esse episódio como um episódio muito bom, que me surpreendeu em relação ao Gengar. Me surpreendeu sobre o Lucario também, eu achei bacana toda aquela conexão. Mas ele me surpreende mesmo por certas decisões e como ele poderia ter sido melhor, né? A minha surpresa foi essa. Eu pensei que o episódio ia ser o senhor episódio, já que era um episódio de promoção. E não foi. Então, assim, incrível, assista, vale a pena, batalha maneiríssima. Mas a exigência fica, sabe? E essa é a minha impressão com o episódio. Quero saber a opinião de vocês. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.